Olá, caríssimos alunos de Filosofia do Direito, aqui é o professor Thiago Martinelli, mais uma vez com vocês, começando a aula sobre validade, vigência e eficácia. Essas aulas serão divididas, tá? A minha ideia é fazer vídeos mais curtos, não vai ter vídeo aqui de 20, 30, 35, 40 minutos. Os vídeos vão ser de até 15 minutos para que vocês possam ver eles mais pausadamente, né, sem ter que ficar, né, um tempo todo assistindo o mesmo vídeo. Então, falaremos hoje, né, neste vídeo, né, sobre vigência, né, que é um desses três conceitos bastante importantes para a filosofia do direito, bastante importantes para a teoria do direito, porque a dinâmica de funcionamento da lei, funcionamento dos normativos em geral dentro da sociedade depende desses conceitos, principalmente quando a gente passa a esse direito mais positivado, né? O direito mais positivado, a ideia do positivismo baseada, o direito baseado na lei, passa a ter uma importância bastante grande de discutir esses três temas. Pois bem, vigência. Vigência é basicamente a ideia de uma norma que possa passar a surtir efeitos. Uma norma entra em vigor e ao entrar em vigor, ela pode passar a surtir efeitos. Não significa que ela vá surtir efeitos. Existem normas que foram promulgadas, que estão em vigor e que simplesmente não produzem efeito por falta de vontade política ou por falta de capacidade de execução dessas leis, desses normativos. Às vezes, dentro de uma lei existem alguns dispositivos que vigoram, mas não estão sendo concretizados, não estão sendo executados, né? Então, a vigência ela diz respeito à possibilidade daquela lei, daqueles dispositivos surtirem efeitos, né? De serem aplicadas, de serem cobradas, né? Então, é esse o principal aspecto. A, a vigência, né, é aquilo que vocês vão ver lá nas leis, né? A lei entra em vigor, né? Ela entra em vigor, ela está vigente. Ela está muito mais relacionada a ter sido promulgada, né, ter passado por um processo legislativo, e aí não necessariamente, quando se fala em processo legislativo, não se fala necessariamente do poder legislativo, mas sim do processo de legislar, né, o processo de legislar, e nem sempre é o legislativo que legisla, mas ela passou por um processo legislativo, ela foi promulgada e agora ela está em vigor. Ela pode surtir efeitos, você, cidadão, pode invocá-la, né, se ela lhe garante algo ou prescreve algum direito. Então, ela tem uma existência no ordenamento jurídico, ela existe de fato no ordenamento jurídico e ela pode ser cobrada, né? É, a vigência, então, ela está ligada a um processo formal, né? A vigência é um dado de fato, mas ela depende de aspectos formais. Tem alguns autores que vão dizer que a vigência é igual à validade formal. Ferraioli, em algum momento, ele trata as coisas sobre esse ângulo. Eu sou mais refratário, eu acho que a validade formal é um pouco diferente de vigência. A vigência ela depende desse ato, desse processo formal especificamente, e a partir do momento em que isso se verifica, que ela está em vigor, ela está vigente, e qualquer ato de declaração de invalidade não vai anular o fato de que ela esteve vigente durante um tempo. Já a validade, quando você declara a invalidade de uma lei, seja a invalidade formal, seja a invalidade material, você retroage no tempo. Essa lei ela nunca foi válida. Se ela foi promulgada, por exemplo, a partir do processo legislativo que não respeitou o quórum necessário para promulgação, para votação dessa legislação, ela nunca foi válida, mas ela foi vigente durante um tempo. Ela esteve vigente durante um tempo.
E por mais que seja possível anular efeitos dessa lei que foi declarada inválida, pelo fato dela ter sido declarada inválida desde o início, muitas vezes nenhum efeito produzido durante a vigência será anulado. Né? Muitas vezes até por conta de modulação no STF, e muitas vezes porque as pessoas simplesmente não vão ter interesse em reverter essa situação. Então, sob meu ponto de vista, a vigência é diferente da validade formal. No entanto, as duas dependem de aspectos formais. Né? No entanto, as duas dependem de aspectos formais. Você não verifica na realidade das relações sociais a vigência. Né? Você verifica no processo legislativo. Se o processo legislativo correu, se essa norma de fato foi promulgada, de fato ela passou a integrar o ordenamento jurídico, ela está vigente. É claro, é importante lembrar que algumas leis, alguns dispositivos, eles têm o que a gente chama de vacatio legis. Né? Então, às vezes, essa vigência ela é postergada. Tá? Então, às vezes a lei vem e diz, olha, esta lei está publicada, então a promulgada está publicada, ou seja, está no ordenamento, ela faz parte do ordenamento. No entanto, ela só passará a entrar em vigor a partir da data tal, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 2 anos, etc. O que acontece, está acontecendo, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está no ordenamento, alguns dos seus dispositivos já estão vigentes, né? Aqueles dispositivos que tratam, por exemplo, da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, está vigente, porém, a maior parte dos dispositivos, aqueles que efetivamente vão regular a segurança da informação, as medidas de proteção de dados, os direitos relacionados aos dados, estão aguardando a vacatio legis. Eles só passarão a entrar em vigor a partir de agosto de 2020, né? O que agora a gente já não sabe se vai acontecer, já havia todo um movimento para tentar postergar a vacatio legis da LGPD, e agora com o coronavírus, interrupção de setores, etc., é muito provável que haja essa postergação. Mas isso não é o nosso objetivo agora, é só que a gente entenda que entrar em vigor significa a possibilidade de surtir efeitos. Então, a LGPD, por exemplo, naquilo que diz respeito aos direitos vinculados aos dados, ela não pode produzir efeitos. Né? Eu, como um cidadão, como um consumidor, do Facebook, por exemplo, ou do Instagram, ou de qualquer outra rede social, ou mesmo de qualquer empresa que faça cadastro, eu não posso exigir dessa empresa, via LGPD, por exemplo, o apagamento dos meus dados pessoais, né, que é um direito que está lá na LGPD, mas que não está em vigor. Né? A norma não está em vigor, então eu não posso requerer, não posso reclamar o direito que advém dessa norma, porque ela não está em vigor. E não está em vigor por quê? Porque a própria lei disse que só entraria em vigor em agosto de 2020. Né? Agosto de 2020. Então, ela não tem a possibilidade de surtir efeitos. E vejam, pessoal, é bastante importante a gente separar a possibilidade de surtir efeitos da realidade dos efeitos. Ou seja, eu não estou verificando, a vigência não se refere à verificação de se a lei está ou não produzindo efeitos. Isso é eficácia. Né? Isso é eficácia. A vigência ela só se preocupa com o fato da norma estar compondo o ordenamento e ter a capacidade de surtir efeitos. Né? Então é a capacidade de surtir efeitos e não a realização desses efeitos em concreto. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Era basicamente isso. Então, vigência, capacidade de surtir efeitos. Né? Então não é a verificação da existência desses efeitos ou não, tampouco a verificar se esses efeitos são positivos ou negativos. Isso é outra discussão que a gente vai ver em um vídeo posterior. Tá certo, pessoal? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo falando sobre validade. Né? Validade, que é outro conceito extremamente importante. Grande abraço e até o próximo.